Como a gente contou no início desse Estúdio CBN, a gente volta a falar de cinema por aqui hoje e vai falar sobre Grande Sertão. Eu vou anunciar o Guel Arraes já, porque ele já tá aqui, não vou ficar fazendo esse suspense. Guel Arraes, cineasta, roteirista, diretor de Grande Sertão, seja bem-vindo. Obrigado, olá minha gente. Grande Sertão, uma adaptação, claro, da obra de João Guimarães Rosa, livro de 1956. No cinema, o sertão da obra original ganha uma estética de guerra urbana contemporânea. E aí, Guel, quero começar te perguntando o que é que te despertou interesse na adaptação de um clássico como esse, Grande Sertão Veredas, e por que transpor a guerra do sertão para uma guerrilha urbana? O Grande Sertão é o sonho de consumo de 9 entre 10 diretores de cinema no Brasil, né? Assim, eu conheço vários que queriam fazer, eu, inclusive o Jorge Furtado, que é meu parceiro no roteiro. A gente sempre sonhou fazer esse livro e sempre teve medo de fazer esse livro. E então, assim, é quase autoexplicativo. É uma obra brasileira, para mim, o maior livro brasileiro, para muita gente, é o maior livro da língua portuguesa. E tem uma história incrível e uma poesia maravilhosa e é um desafio transpor. Então, isso se explica. A questão da guerra urbana, digamos, foi um pouco a nossa... como é que você entra num livro que é absolutamente consagrado? Você já entra perdendo, você entra perdendo de 10-0, né? Como é que você vai trazer algo que possa acrescentar àquela obra, né? Então, pensando nisso, uma das nossas questões, paralelamente a isso, a gente sempre queria falar da guerra urbana de alguma maneira que não fosse a maneira dos favela movies, que fosse realista, que fosse... E, sobretudo, com dois pontos de vista, porque você tem o ponto de vista da polícia, né? Tropa de elite, você tem o ponto de vista da Cidade de Deus, que é da comunidade, e é praticamente impossível fazer o ponto de vista do bando, né? Ou pelo menos uma visão, porque você vai parecer que você está defendendo o bandido, né? Mas, ao mesmo tempo, é tentador para um dramaturgo você chegar lá, porque um dramaturgo você tem que falar de todos os pontos de vista, né? E aí, no Grande Sertão, fora a grande poesia, fora a filosofia, fora a história incrivelmente, a dramaturgia maravilhosa do livro, o Guimarães tem um ponto de vista diferente para os cangaceiros, os jagunços, né, que são meio cangaceiros. Ou seja, o herói dele é um jagunço em dúvida. Se entra no bando, ele entra no bando. De que lado ele De que lado ele vem, onde está o bem, está o mal. Então, é um tratamento que não é um tratamento realista, sociológico, é um tratamento filosófico, poético, épico da guerra, né? De que lado você está da guerra? E do lado dos bandidos. Então, esse ponto de vista que o Guimarães fez, e ele mudou, de certa maneira, a visão da literatura de cangaceiros, né? Uhum. Porque ele escreveu esse livro em 56, até então os cangaceiros e os jagunços eram só vilões, né? Depois, com o cinema novo, você teve um tratamento, eram revolucionários, né? Eram revoltados e tal. Então, mas o Guimarães, em 56, ele virou para esse cangaceiro atormentado, né? Esse bandido atormentado e a partir disso, então, a gente falou, talvez a nossa contribuição seja essa, falar do contexto, mostrar como Guimarães é atual ainda, né? E sem precisar falar de Guimarães, porque se você não conhecer Guimarães, o filme é um filme sobre a guerra urbana de um outro ponto de vista e num outro tom dramático, né? É impressionante essa transposição. Eu fui rever a entrevista que você e o Jorge Furtado deram ao Roda Viva há 2 anos. Vocês estiveram lá por um outro motivo, mas acabaram sendo perguntados sobre a adaptação. E você dizia que a adaptação que a Bia Lessa fez para o teatro, com os mesmos Caio Blatt e Luiz Arraes, deu coragem para vocês, porque você falou que vocês tinham medo de adaptar. Sim. E aí achei curioso, porque nessa entrevista você falou essa palavra, assim, ela nos deu coragem para fazer a nossa adaptação. A Bia também criou uma mostra sobre o livro para o Museu da Língua Portuguesa. Esse ano também vai lançar um filme, O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho, também uma adaptação do mesmo livro. Que contribuições você acha que as adaptações dela trouxeram para... Na hora que vocês estavam escrevendo o roteiro e decidindo como essa transposição ia ser feita. E eu queria que você contasse também da escolha por Caio e Luísa para continuar interpretando o Diadorim e o Riobaldo. Na verdade, a Bia estreou... Quando a Bia estreou... A peça da Bia é uma obra-prima, né? Assim, a montagem dela eu acho uma obra-prima, é uma coisa incrível. Como um fluxo, o livro é um personagem só falando, como é que você leva isso para o teatro
de uma linguagem complexa e fica clara, né? Como você se envolve, como... Então, assim, quando a Bia fez isso, ela trouxe o Grande Sertão de volta. E vários diretores lembraram de fazer. Um deles foi o Heitor Dália, que começou a negociar os direitos. E, em um momento, ele disse, você quer fazer? Eu falei, uai, você não vai fazer? Ele falou, não, eu acho importante que alguém faça, e você faria bem. E tal. Eu acho importante que alguém faça e não você. Eu falo, bom, eu falo, não me incomoda se eu faço ou não faço. Se você quiser fazer, eu acho que você é uma... Aí eu falei, deixa eu pensar, vou falar com o Jorge e tal. Então, foi meio assim, a Bia trouxe de volta o livro, tornou, né, deu essa coragem, né? E aí, depois é que a gente veio. Agora, teve uma coisa interessante, porque aí a gente começou a adaptar, o Jorge e eu, e aí a peça estava em cartaz, e com o Caio, com muitas pessoas, né? E a Luísa, minha filha. Então, eu vi muitas vezes a peça, porque você escrevendo e ficar ouvindo aquele texto dito maravilhosamente bem por eles, né? Era um facilitador, era uma embalada que você tinha, você ficava ouvindo aquelas vozes. Mergulha Normalmente num universo diferente mesmo, não é, Guel? Hein? Você mergulha num universo diferente não, mesmo, e você ouve, né? quando você está escrevendo um roteiro, uma peça um roteiro, é muito solitário, você fica imaginando as vozes, você fica... E de repente você vai e as vozes Estão lá. Estão lá, já prontas, era muito legal. Assim, claro que as histórias são de maneiras bem diferentes, como cada um construiu a sua história. Mas é o mesmo Guimarães, né? E o Caio era incontornável. Assim. A atuação dele no Grande Sertão seria uma maldade quase, você não chamar, porque Ele virou meio Reobaldo nos últimos anos, né? Eu acho. Ele fez muito tempo, né? Ele fez muito tempo a peça. E ele tá no filme da Bia também. Tá no filme do Guel, tá porque no filme a Bia da Bia. é uma transposição da peça dela para o cinema, né? Ela remontou no estúdio, mas é bem próximo à montagem da peça. Já que a gente falou de teatro, tem cenas muito teatrais. A interpretação é muito teatral. Vocês aproveitaram o filme, a experiência do Caio e da Luísa na peça? Não, para esse texto não pode ser dito de outra maneira. É verdade. Entendeu? Ou você muda esse texto, ou você... É como você fazer Shakespeare. Como é que você vai fazer Shakespeare? Você não pode... É difícil você fingir que fala coloquial aquilo. É um poema e tal. E, ao mesmo tempo, você tem que dar uma verdade, você tem que dar... Ainda mais contemporaneizando. Porque se você bota lá em Minas Gerais, como é o livro, no início do século XX, fim do século XIX, início do século... Aquilo sempre vai para um universo mais... Como é que você traz para hoje, né? O que a gente fez foi tornar essa favela quase uma megalópole, né? Ela não é realista, ela é toda cercada por um muro, ela é gigante, ela é quase num futuro próximo, assim, sem que isso seja dito explicitamente. Por quê? Para criar um universo de fantasia em que você acredite naquela poesia dos diálogos, né? Porque se você faz isso num universo realista, você vai cobrar uma maneira de falar, de se exprimir mais realista. Ô, Guel, pera um pouco, eu acho que eu preciso perguntar isso. Para quem não leu o livro, para quem não conhece a história, como você faria a sinopse do seu filme para os nossos ouvintes? Um professor primário de uma grande comunidade chamada Grande Sertão, uma assim, enorme comunidade, como se você juntasse as maiores comunidades de São Paulo, as maiores favelas do Rio, num só lugar e cercasse, porque está todo mundo confinado ali dentro, porque a violência se tornou incontrolável, então o Estado cerca tudo e deixa ali. Um professor dessa comunidade é atraído para entrar nesse bando por uma paixão por um dos bandidos, né? Que é uma paixão que ele tem dificuldade de aceitar. Mas ele vai, e dentro desse universo ele começa a se perguntar sobre o bem, sobre o mal, e ele começa a ver que todas essas questões éticas, a honra, a coragem, e que isso está em todo lugar, que como ele diz, eles estão dentro do homem, né? Assim, então tem polícia mal, polícia bom, tem bandido mal, bandido menos bom. maniqueísta menos maniqueísta. E aí ele vai se envolvendo a ponto de virar o chefe do bando, né? E aí é uma história... o Vargas Llosa escreveu o prefácio do livro em francês. Então ele diz que tem vários filmes dentro, várias histórias. Né? Tem uma história filosófica, tem uma história, uma grande viagem linguística, e tem uma como é que ele diz isso? Tem uma história social. Uma bela história social, e tem um grande filme de aventura. E ele diz assim, se eu pudesse escolher qual que eu
destacaria, eu diria, é um grande filme de aventura. Perfeito. É uma grande história de aventura. Então, assim, a gente tentou trazer o Guimarães para... Você não conhece Guimarães, você viver uma grande história de aventura. Uhum. Olha só, o Caio esteve aqui no aniversário da Rádio CBN, outubro de 2021. Ele foi o co-apresentador. A gente Passou um aperto, coitado. Foi o co-apresentador desse programa aqui. É um ouvinte e foi convidado para apresentar comigo com a Tati. Ele já estava ensaiando para fazer o filme. Nós perguntamos para ele o seguinte, como que era ensaiar para o cinema? Aí ele disse o seguinte, ó, ensaiar para o cinema é uma coisa, ensaiar com o Guel Arraes é outra. E aí ele contou que vocês, eu fui até ouvir novamente a entrevista, que vocês ensaiavam com as câmeras já vendo todos os planos, aí criavam um negócio chamado photoboard. Sim. E aí quando iam para o set, todo mundo já sabia tudo que tinha que fazer. Mais ou menos assim. Como é que funciona isso? Que bom que você está aqui para poder explicar Explica isso. pra gente que não faz cinema, Guel. Como que é? Não, é o seguinte, com o Caio, então, foi mais curioso ainda, porque o que acontece? A gente ia começar o filme, foi pego pela pandemia, né? A gente estava quase, por sorte, a gente não estava muito avançado, então o prejuízo não foi muito grande. Mas a gente ficou ali na boca do gol e doido para fazer. Então, nós ganhamos um ano na pandemia. E o Caio, a gente mora junto, né? Minha filha mora junto, eles são casados, né? E vive ali e tal. Luísa Arraes é filha Isso. de Guel Arraes e casada com Caio Blatt. E aí a gente tinha nós três, vamos ensaiar. Às vezes eu ensaiava com o Caio, ficava... E o Caio tem no filme 20 minutos sentado, Isso. né? Ao longo do filme. E para mim é dificílimo, porque eu marco muito, marca e sair, a tua levanta, cai, né? Eu venho de comédia, né? Então eu tenho uma marcação frenética. E aí a gente sentava, e aí a gente marcava em detalhes a mão, o jeito, eu falei, vamos fazer um sentado, um grande acontecimento, né? Então a gente era muito curioso, porque você tem vídeos, a gente tem vídeos caseiros assim que a gente faz, na minha mesa de trabalho, ele na frente, e a gente chegar num ponto que você vê ele fazer como no teatro, todos os gestos que você vai ver lá no filme, entendeu? Então, basicamente, é isso, assim, a gente lê, né, com o elenco, eu leio, como você não tem um tempo de teatro, no teatro, uma peça dessa, a Bia ficou 4 meses, 5 meses, eu tive 1 mês. Para ensaiar. Eu diria 2 meses, mas não todo o tempo, porque ela tem aquele elenco disponível, 4, 5 horas, né? E aí, com o Caio e a Luísa, eu consegui preparar um pouco mais, com o resto... Então, eu me preparo, eu já faço as mise-en-scènes, eu e alguns diretores, por exemplo, a Flávia, que é a diretora... dirigiu a segunda unidade, é produtora artística do filme, também tem esse método. Então, as cenas que ainda dirigi, eu marco como no teatro. Vai aqui, você vira, aqui você deu, aqui a arma, levanta a arma, o outro cai, enfim. Eu já deixo no papel antes de falar com o elenco. E tem umas cenas que parecem coreografadas mesmo. Pois tudo é meio coreografado. Só que eu não conto logo pro elenco. É verdade. Tá. Aí eu leio com eles, tento achar o tom, porque se você marca muito, eles ficam muito agoniados, porque eles nem acharam o personagem, porque no teatro você vai achando tudo junto. Sim. Então tem esse método assim. Aí quando eles acham o tom, na mesa a gente encontra o tom, eles encontram e tal, aí eu já levanto, cena a cena, e aqui nesse estúdio eu poderia fazer isso. Eu fazia em casa, na sala de casa, em qualquer lugar. Tá. E aí vai com a cena pronta, aí eles não fazem inteira, porque no teatro você tem, uma vez que você marca a cena, você tem que ficar 3 dias para fazer inteira. Mas como no cinema você faz aos pedaços, aí eu passo para ele todo o texto escrito, com as rubricas, tudo que a gente marcou aqui. Nessa hora você levanta, nessa hora você vira, nessa hora você gira na cadeira. Fala Cada assim, fala, fala o que está fazendo quando está dizendo essa fala, está tudo escrito. Aí eles dão uma estudada em casa e a gente refaz depois. Então, com isso, eu consigo concentrar o tempo de ensaio de teatro. E vai ajustando. E aí fica bem teatral sem precisar, porque eles são atores experientes, eles entendem o negócio. Então... Aliás, o elenco é uma constelação, eu diria. Eduardo Stablish, que tá muito bem, né? A Impressionante. voz que ele faz a do voz diabo, que ele faz do um diabo. negócio que dá até um treco. Você quase acredita que tem o diabo. Ele é o diabo. O Hermógenes. O Luiz Miranda, maravilhoso. O Coronel Zé Bebelo. A Luellen de Castro, como Nhorinhá. A Mariana Nunes, como Otacília, num papel bem importante. E o Rodrigo Lombardi, que fiquei surpresa com ele, no Joca Ramiro. Como é que você escolheu esse elenco, Guel? O Caio e a Luísa vieram naturalmente. A Luísa, na verdade, ela não faz ela faz a peça da Bia, mas ela não faz de Adorim, né? Verdade. Então, a Luísa veio assim, porque eu admiro muito ela e eu queria... E ela está muito dentro do universo Guimarães. Ela é muito boa. E eu tinha um desejo enorme. Nunca fizemos um trabalho grande, não. Primeira vez? E foi legal? Maravilhoso. Que bom.
Foi Podia dar maravilhoso. bem ruim, né, pai e filha? Podia, mas a gente, como não, no set era assim, como se fosse o diretor da escola e aquele aluno que não pode dizer que é filho do diretor da escola. Ela se comportar, mas ela é muito empenhada, a gente se identifica muito e foi um momento muito bacana assim, da minha vida pessoal e profissional, porque é uma hora que você se encontra de uma maneira madura com seu filho, né? Eu já tava esse encontro na vida pessoal, porque ela já era adulta, né? Mas você leva um tempo e aí houve esse encontro artístico num negócio que é o papel, é o filme mais desafiador da minha, o trabalho mais desafiador da minha vida e mais desafiador da vida dela, embora ela tenha um grande chão pela frente, né? Mas então a gente se olhava assim, e foi muito legal. E aí esse esse momento da escalação o Truffaut, o diretor francês, ele disse que a direção de ator dele dura 30 segundos. É a hora que ele escolhe o ator para fazer. Tá certo. Agora, essa escolha é dificílima. Imagino. Né? Então, assim, você vai intuindo, faço listas assim, e você vai intuindo que é por aqui. Aí eu volto no trabalho dos atores, porque também você não tem muito tempo para fazer teste, ficar trabalhando até... Então, eu vou catando trechos de interpretações deles de papéis diferentes, e vou vendo se aquilo tem um encaminhamento para aquele personagem e tal, até que eu me dou uma decido e faço uma leitura e aí vê se encaixa. E aí vê se encaixa. E encaixou todo mundo de primeira? Encaixou muito de primeira. Que bom. Que bom. Cenário muito, muito belo, bonito, rico. Onde é que filmaram? Eu sou super curiosa para fazer essas perguntas. Onde é que vocês filmam? Primeiro eu achei que era Bering. Porque aquele muro, o que significa aquele muro? Então, onde vocês filmaram, o que significa aquele Aquilo muro? é digital, né? O muro? Tudo é digital. As ruínas, não. As ruínas são feitas... É o Valdir, né? O Valdir, ele é o diretor de arte. A gente quis criar a ideia de criar também, de dar esse tom épico, né? De poder falar esse texto poético do Guimarães, era criar um ambiente muito dramático. Qual é dentro desse mundo brasileiro? Digamos, imagine se a situação do Brasil, da guerra urbana, continua assim por mais 50 anos, a gente imaginou, as ruas estarão, naquela comunidade, elas estarão em ruínas, elas estarão igual o Líbano, né? Será uma guerra do Líbano, uma guerra civil brasileira. Eu considero... então, toda a ideia era dar... Em vez de você dar o ponto de vista que é mais o jornalístico, que influenciou o ponto de vista do filme de favela, que é a câmera na mão e é a coisa dita realista, dizer que essa guerra é como se ela fosse a guerra de Troia, né? Assim, ela é uma guerra civil da gravidade de uma guerra civil e não uma guerra entre uns pé de chinelo e uns bandidos. Ela tem essa dimensão. Então, assim, o ambiente em ruínas, a coisa cercada, tudo isso era para dar dramaticidade para esse cenário, para a poesia do Guimarães, para que isso pudesse ser dito de uma maneira grande. Eu fiquei muito impressionada com a transposição, Guel, porque e eu quero te perguntar como é possível que Grande Sertão, uma história de coronelismo e jagunço, que se passa no fim dos anos 1800, começo dos 1900, no norte de Minas, sul da Bahia, seja hoje. Tem vários sertões no Brasil hoje? Muitos. Durante a feitura do livro, a gente leu um ensaio, saiu um ensaio do Silviano Santiago, chamado A Genealogia da Ferocidade, onde ele fala que esses lugares do Brasil... Ele não sabia que ele estava fazendo esse favela, nem a gente sabia que ele estava fazendo esse ensaio. Ele diz que o Brasil, que o Grande Sertão, que o lugar do Grande Sertão, ele acontece... Por que acontece no Brasil aqui? São lugares em que o desenvolvimento é feito às pressas, são lugares onde o Estado não chega, né? Onde as comunidades têm... Por que querer os cangaceiros de alguns lugares onde o Estado não chega? O cara se organiza, faz um bando ali para sobreviver, aí vem o Estado e tenta dar a unidade nacional. Né? Era uma luta entre a federação, né? E o poder local, né? E aí ele diz assim, o Grande Sertão poderia se passar numa prisão, numa favela, porque são lugares onde as pessoas se organizam para sobreviver, porque não tem Estado, não tem... Então, é uma constante no Brasil, né? E aí, eu vou lembrar de um filme que fez o Luiz Bolognese, chamado Uma História de Amor e Fúria. Sim. É uma animação que reconta alguns dos principais conflitos brasileiros do ponto de vista do lado oprimido, do perdedor, que não é algo que a gente está acostumado a ouvir, né? Sim. A gente sempre ouve a história contada pelos vencedores.
e mostra como a nossa história, a história do Brasil, é feita de sucessivas guerras e conflitos armados. Então, desde a chegada dos portugueses, dos europeus aqui no Brasil ou na América do Sul, que escravizaram e dizimaram os povos originários, a balaiada no Maranhão, a ditadura militar, até um conflito imaginário num futuro em que o mundo entra em guerra pela água. Nessa linha do tempo, nossa linha do tempo, construída por conflitos, qual é a guerra da vez no Brasil, de agora, da nossa história imediata? Eu acho que é a guerra urbana, é a guerra entre a polícia e bandido, milícia e tudo isso. Acho que nós estamos indo para um caminho, sei lá. O negócio é preciso, sei lá. Nem sei, Isso estava na sua cabeça, na transposição? Total. Porque Não, é uma estava estética, antes. é uma estética do funk carioca, do morro da comunidade, o filme, né? Total. Antes de pensar em fazer Grande Sertão, Jorge Furtado e eu, a gente pensava como é que a gente faz um filme sobre a guerra urbana que não seja mais um filme sobre a guerra urbana, falando que a comunidade sofre, que não redundasse mais. Como é que a gente faz isso tendo uma outra visão? E a gente aí juntou uma coisa com a outra. Então, assim... Agora, isso foi a parte mais fácil, porque se você lê, você vê, é Guimarães, né? Não é só Guimarães nos diálogos, é Guimarães na dramaturgia. O Zé Bebelo, só que é uma história, o coronel, né? O coronel Zé Bebelo, no filme, ele no livro, ele é o enviado, ele é um civil que tem uma tropa, mas ele é pago pelo governo federal para acabar com os jagunços. Então é como se fosse uma invasão de uma favela, né? Como houve no Rio de Janeiro, né? E é sempre Braga disputa Neto, de território, né? É sempre você tem o Jorge e eu, durante escrevendo, a gente via um blog que chama Crime News, não sei se você conhece. Não. Isso é a coisa mais inacreditável, vocês têm que entrar e ver. É um blog só sobre a guerra urbana no Rio de Janeiro. É uma luta de território, é assim... O Morro do Macaco tentou invadir não sei o que hoje, disso escrito. Tá? Aí tem os comentários das pessoas com uma linguajar absurda. Todo dia você tem uma ou duas facções ou milícias tentando invadir um outro território. É uma guerra de posições, é uma guerra. E aí, também no Roda Viva, que a Tati falou, você disse que quando decidiu retratar a periferia, havia descoberto que, na verdade, a periferia era o centro. Por quê? Quando a periferia... na periferia do centro era um bordão que a gente tinha no central da periferia, né? Exatamente. Porque... aí a gente tinha... Isso veio de um estudo do Hermano Viana. O Hermano começou a estudar a festa de aparelhagem no Pará. Ele começou a fazer vários ensaios de mostrar que a cultura de massa não passava mais pelo centro. Ela existia o sertanejo no centro-oeste, que nessa época nem era ainda... a coisa, o novo brega de Pernambuco, ele foi mapeando que havia uma cultura popular de massa, pop. Longe dos nossos olhos elitizados. Exato, não passava aqui pela CBN, não passava pela Globo, não passava... Pelo Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro. Então a gente ou pelo menos pela a zona sul periferia do agora Rio é de o Janeiro. centro, não precisa mais vir para a periferia. E isso está cada vez mais, né? Se você está chegando agora, eu lamento demais, porque faz meia hora que a gente está aqui com o Guel Arraes, tendo uma conversa muito boa sobre o próximo filme dele, que estreia dia 6 de junho nos cinemas. Uma adaptação de Grande Sertão Veredas. O filme se chama Grande Sertão. E é uma transposição do sertão, da obra original, para uma guerrilha urbana contemporânea, ou talvez futurista, como o Guel nos explicou aqui. Vamos voltar? Guel, Aliás, deixa eu contar um bastidor para os nossos ouvintes. Guel Arraes faz um negócio desse, que é transpor o Grande Sertão Veredas para o cinema e fica impressionado com a gente falando no rádio. Tem algum cabimento isso? Nenhum cabimento. Mas Eles tá falam, bom. todo mundo falando em volta, nunca vi isso. Parece um filme que eu assisti ontem. Vamos lá. O Diadorim se assume menino para lutar na guerra, muda de gênero para pertencer a um grupo que é 100% masculino. E você traz essa questão de gênero para o filme. De que forma? Por quê? O livro, o livro do Guimarães, que é de 56, ele tem a questão comportamental dele é que Riobaldo, o protagonista que narra a história, se apaixona por um dos bandidos e fica digamos, culpado de... não tem coragem de sair do armário, né? Ele fica culpado, é um homem, aquilo é um problema para ele, E
E a gente achou... e aí, no final, já ele perde, né? Todo mundo conhece a história, não tem spoiler, porque não é importante. Quando ele descobre no final que Diadorim é mulher, tem sexo feminino. A gente, talvez tenha sido a coisa que a gente mais mexeu no livro, mais que a transposição, mas não é que a gente mexeu, a gente acrescentou. Por que a gente achou? Que em 56, a questão mesmo num meio machista, como é dos bandidos, dos jagunços ou dos bandidos urbanos, ainda é uma questão, sair do armário, já não é uma questão tão contemporânea quanto era quando Guimarães escreveu esse livro em 56. Você imagine isso, né? É uma coisa revolucionária do ponto de vista comportamental, né? E então a gente falou assim, a gente precisa atualizar isso, porque o mundo andou e aí a gente vai ficar parecendo que o grande assunto... Então, acho que a gente pensou assim, vamos pensar quem é Diadorim, porque Diadorim no livro ele até fala, Diadorim é minha neblina, né? Mas Diadorim é uma névoa, você não sabe direito, porque como o Riobaldo não sabe quem ele é, ela é direito, então assim, a gente trouxe... Então a gente começou a imaginar quem era Diadorim, e aí demos as motivações para Diadorim tá desse jeito, que não é propriamente só entrar na guerra. É uma grande motivação dela, mas digamos assim, Diadorim seria ela luta contra o estereótipo feminino. Assim, a mulher não pode fazer a guerra, a mulher tem que botar vestido, né? O pai dela dá um vestido, ela não quer. A mulher, ela é combatente, ela é guerreira, ela é potente. Mas ela entende que sendo mulher ela não vai poder fazer isso. Não, aí ela, por estratégia, e mesmo antes, você vê que desde pequeno, tudo bem, ela já podia pensar em querer a guerra, ela se vestia assim, mas ela não é um disfarce, é uma atitude. Ela acha que não tem, ela veste o capuz, igual o menino, ela é pichadora, então ela tem uma atitude anti-mulherzinha, digamos assim. Mesmo o pai dizendo não. Mesmo o pai dizendo não, e ela diz, mas ninguém vai saber. Aí imagina-se, pela admiração, porque ela tem uma enorme admiração ao pai, né? E se identifica com o pai, é uma das motivações para ela ser guerreira. E ela digamos, uma mulher guerreira, feminista, digamos, uma menina que tem por intuição, e aí, por estratégia, você vê que ela não se fantasia de homem. Sim. No filme, né? Ela tem uma coisa meio pop, a gente botou ela um pouco artista, porque ela canta, então... Ela tem ali os bandidos engolem como um homem mais que não se veste enfim, mais pop, mais e tal. Fora do padrão. Fora do padrão, exatamente. Vai lá. Vamos lá, vamos falar sobre... E aí essa questão, trazia uma questão nova, que é a questão da mulher pro filme. Então, olha só, você recentemente, foi no final do ano passado, você ganhou o prêmio de melhor diretor com Grande Sertão num festival de cinema da Estônia. Sim. Como é que foi isso e como é que acha que é o entendimento do público estrangeiro para uma história baseada numa cultura genuinamente brasileira que é Guimarães Rosa? Por exemplo, quando chegou lá, a questão da guerra estava muito quente lá, com o negócio da Ucrânia, por exemplo, né? Então, acho que isso já deve ter criado uma coisa. Mas aí eu vou contar uma história para vocês, muito engraçada, porque quando o Jorge e eu, quando um determinado momento, a gente falou assim, isso aqui tem que fazer, o filme vai para Estônia, isso aqui tem que fazer sempre legendar em inglês um filme, né? Porque sempre se tenta vender o filme e tal. A gente falou, legendar em inglês Guimarães Rosa? Ferrou, porque a gente não... Aí a gente foi olhar a tradução em inglês, horrível. A tradução tem comentário do Humberto de Campos, tem o próprio Guimarães, ele não fala muito mal, mas você vê que parece um filme de cowboy, sabe? Assim, um faroeste, é horrível, você não entende, assim, entendeu? Ficou só a trama, mais coisa, então... Perdeu a poesia. Totalmente. Aí você tem uma tradução boa em alemão, em italiano, e é dificílimo de traduzir. O Guimarães, ele falava 10 línguas, compreendia 13 línguas. Ô, louco, gente. Ele inventava palavras misturando. Como é que você traduz isso? Aí o Jorge Furtado descobriu que tinha uma professora australiana que, por acaso, traduziu Cidade de Deus para o inglês e estava traduzindo Grande Sertão. E ela publicou, ele viu num blog, ela publicou três primeiras páginas do Grande Sertão e eu não falo inglês, parece que era sensacional. Aí ele entrou em contato com ela, disse que não poderia fazer porque ela estava terminando o Grande Sertão, que não é mole. Mas ela indicou uma aluna dela, uma discípula dela, e ela também, eu acho que deu uma coisa. E aí conseguiu fazer essa legenda. Então,
Eu acho que a legenda deve ter funcionado também para esse festival. Hoje Importante. você falou várias vezes do Jorge, acho que é melhor a gente até deixar um pouco mais claro. Vamos lá, vocês trabalham juntos desde o início dos anos 1990. É isso aí. E o Como Jorge é um cara como é que- legal, hein? Nossa. Ele é um Como cara é que legal. um encaixa no outro, assim, como é que complementam o seu trabalho de vocês? Cara, a gente é parceiro desde anos 90 mesmo. 91. A gente fez sei lá quantos trabalhos. A gente trabalha, ele no Rio Grande do Sul, eu no Rio, né? E a gente tem trabalha essa ponte muito aérea. antes de ter o Skype, a gente inventava uns jeitos. E aí o Skype passou a ser, que não sei quanto tempo, desde que começou a internet, né? E a gente inventou esse método. Então ele gosta muito de ficar em casa, eu também gosto muito de ficar em casa. Então a gente praticamente, quando a gente está trabalhando, às vezes nem coisa, a gente de manhã despacha um com o outro, seja conversa de amigos, seja não sei o quê, e uma coisa vai levando a outra. Então tem uma maneira muito cool de trabalhar. Vocês não Nossos convivem, filhos Bel? entram, eu fui vendo os filhos dele crescer, ele foi vendo os meus, legal. entram, conversam, sabe? Então, assim, a gente criou uma maneira muito... E a gente, ao longo, gostava, já tinha muita identificação desde o início. E aí você, como as amizades, né? Como os casais, como as amizades que dão certo, você vai também cultivando o gosto juntos. Um livro que é bom, você passa para o outro, os filmes, o outro, você já sabe do gosto do outro, e você vai criando aquela parceria, né? E aí você vira a gente joga por música, né? Vocês não convivem? Quando vai no Rio, a gente tenta conversar de outra É coisa. o meio ponto, né? O Rio fica... É. Às vezes ele vinha só trabalhar quando a internet não funcionava. Depois ele passou a não vir muito. Aí nos últimos tempos ele passou a vir mais. Mas enfim, a gente se encontra, eu diria a você, dia sim, dia não, pela rede, e ele vem ao Rio, sei lá, hoje E em vocês dia, têm cada ideias? 4 meses. Vocês têm ideias separadas e jogam pro outro? Às e vezes, um vai varia muito. alimentando a ideia do outro? Às vezes, exatamente. Às vezes a gente, vamos fazer isso, aí um compra do outro, um vende ao outro, às vezes um início de ideia. Às vezes a gente tem junto, precisa criar uma ideia para aquilo. Muito legal. Muito variado, já teve várias formas. É um filme que tem muitas frases boas, obviamente. É adaptado de uma obra Isso de eu posso Guimarães garantir. Rosa, muito boas e que serve para 1956, para 1898 e para 2024. Eu gosto muito de uma que é: o diabo não existe. O que existe é o homem humano. Isso. E eu vou me lembrar dessa frase toda vez que eu ouvir alguém dizer que estuprador é monstro ou que político é mito. Lembrar sempre que se trata de homens humanos, né, Guel? Sim, eu acho que o livro, eu digo que é tipo um enxingue, sabe? Faça essa experiência, qualquer pessoa pode fazer. Pega Guimarães, não leia Guimarães, não precisa ler todo, é muito difícil, é um livro, quer dizer, difícil. É um livro maravilhoso, mas você abra em qualquer página, e bote o dedo assim e leia a frase. É um enxingue. Você vai ter uma frase poética, filosófica, muitas vezes um conselho de sabedoria, né? Então, assim, é inacreditável. Eu digo que é um livro infinito, ele não termina. Eu fiquei mergulhado nesse livro muito tempo. Eu lia, relia, e eu sou surpreendido até hoje com coisas que surgem dali. Como você acha ou como você espera que esse filme vai tocar o público, afetar o público, chegar nas pessoas? Eu acho que basicamente como uma história contemporânea, entendeu? Eu acho que essa visão que não é só política, social, né, só desse ponto de vista dos bandidos, mas que vejam, olhem a guerra urbana no Brasil, olhem desta maneira, olha que coisa grande, enorme, olha o tamanho que isso está ficando, a ponto de você ter uma poesia desse tamanho, de você ter um pensamento desse tamanho, de você ter uma favela desse tamanho, né? De você ter uma guerra desse tamanho. Então, assim, veja aonde isso vai chegar, né? Assim, eu acho que a potência do Guimarães, ela serve para alimentar, eu acho que para mim é basicamente um olhar sobre essa questão contemporânea. Agora, com um tanque de guerra que é Guimarães Rosa para ajudar a botar esse olhar lá, né? Boa. Muito bom. Guel Arraes, cineasta, roteirista e diretor de Grande Sertão, a adaptação da obra de Guimarães Rosa, que chega aos cinemas no dia 6 de junho.
Obrigada por estar aqui. A gente está tão feliz de voltar a receber as pessoas aqui no estúdio. Faz toda a Porque era tudo diferença. online, né? Faz toda a diferença, É, toda a muito diferença. bom, Obrigada muito pelo seu bom. tempo, Guel. Obrigada Não, obrigado, gente. pela É tão entrevista. bom falar, a gente fica tanto tempo mergulhado nesse negócio, quando Não as é? perguntas vão despertando uma animação da Que bom, Deu pra que notar, bom. ótimo, adoramos. Volta sempre, quando Muito quiser. obrigado. E Muito para o nosso obrigada. ouvinte, tem aqui o trailer para dar aqui um gostinho do que é Grande Sertão. Sabe atirar? Roteiro de Guel Arraes e Jorge Furtado. Você não nasceu pra isso. O avante da minha vida agora é esse. Falta a gente adivinhar o que quer um do outro. Adorei. A flor do amor tem muitos nomes. Escolher pra quê? Viver. Muito perigoso. A paz não lhe enjoa. Prometo o fim de tudo! Liquidar com os bandidos! Até o último! Vamos embora, a paz inteira nesse sertão! Grande Sertão. Breve nos cinemas. O diabo não existe. Ele vive dentro do homem.